Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, estamos recebendo o nosso irmão, Carlos Fernandes, com o tema da palestra Caridade Essencial. Seja bem-vindo, Carlos. Caros amigos, nossos votos de muita paz, de muita luz, nesta casa que sempre nos acolhe com muita alegria, muitas recordações do professor Benedito, né? Aqui durante a oração, sentimos sempre a presença amiga. Faremos nesta noite uma reflexão a respeito da caridade essencial. E para nos aprofundarmos nesse tema, é necessário que voltemos a Paulo de Tarso, aquele que foi o convertido de Damasco. Ele, já como Paulo, depois de ter passado por toda a sua autotransformação, nós vamos então entender quando a igreja de Corinto, a qual ele era conselheiro, então ele pede ajuda a Paulo, porque naquele momento aquela congregação estava fragilizada, separada, através de brigas do ego. E aí, com base nisso, Paulo de Tarso então escreve uma carta que se eternizou em nossos corações. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, eu nada seria. Neste trecho, então, Paulo de Tarso, ele não só diz aos coríntios, mas a toda a humanidade, que o amor é o grande antídoto para o orgulho e o egoísmo. E por que é que nós estamos falando do amor, dessas 4 palavrinhas que, se resumirmos todos os livros sagrados, eles se resumem nesta palavra? Porque quando o mestre perguntou, quando o discípulo perguntou ao mestre qual palavra poderia ser resumida em todos os livros sagrados, e aí ele diz assim: mas apenas uma palavra com 4 letras? Sim, o restante é para explicar como é que se ama. E quando nós entendemos o amor, quando nós nos percebemos criaturas ainda em desenvolvimento, nós vamos perceber que a caridade essencial, ela necessita do que Paulo de Tarso diz, não só aos coríntios, mas a toda a humanidade. Porque ele conduz a carta, e a carta ainda diz assim: porque o amor tudo sofre, é o amor à abnegação. O amor tudo espera, é o amor paciência. O amor tudo crê, é o amor fé. Podemos então resumir que esta palavra, ela é a mãe de todas as virtudes. E para falarmos da caridade essencial, é necessário subdividir esse amor de duas formas. O primeiro é o amor que eu tenho. E o segundo é o amor que eu dou. Caridade está ligada ao amor que eu dou, mas ninguém consegue doar o que não tem. Então é necessário que falemos antes, reflitamos sobre o amor que eu tenho. E agora eu peço, então, permissão para entrarmos nesta seara íntima de cada um. O amor que eu tenho, meus amigos, está ligado a como eu vejo a vida. Existe uma palavra muito bonita no dia a dia, é o mindset, ou seja, a configuração da mente.
Como é que eu estou vendo a vida? Como é que eu estou vendo as situações que acontecem ao meu redor? Como é que eu estou me comportando, ou seja, me relacionando com este mundo? O amor que eu tenho está ligado a como é que está o meu entusiasmo? Primeiro, perante Deus. Segundo, perante a vida. E terceiro, perante mim. Não é isso? Fé na vida, fé no homem. Não é isso? Exatamente. Então, este tripé da fé está ligada a como é que eu estou me vendo. Porque existe uma palavra, uma frase muito interessante que diz assim: quando eu mudo, o mundo se transforma. E aí, como eu estou vendo a vida, nós ainda percebemos pessoas que estão fugindo do contato das pessoas. Não é assim? Eu acho que vocês nunca ouviram aquelas pessoas que dizem assim: não, lidar com gente é difícil. Olha, lidar com gente, eu prefiro cuidar de 1000 bois do que lidar com 10. Se nós, meus amigos, entendemos que lidar com gente é difícil, perante a visão espírita, que é essa visão agregadora, da visão holística, ou seja, para que eu não consigo estar bem sem que as pessoas que estão à minha volta estejam mal. Não é assim? Inclusive, Jesus disse: se de 99 das minhas ovelhas estiver aqui e uma se desgarrar, o que ele faria? Lá. Então, veja que se eu tenho esta visão perante as pessoas, eu estou vendo a vida de uma forma, infelizmente, ainda nublada. Por quê? Porque eu preciso do outro para me encontrar. Vamos refletir sobre isso. É no outro que eu me encontro. Eu tenho um amigo meu que falou assim: é muito fácil falar disso. Se eu pudesse, eu morava só numa ilha deserta. Eu falei: ótimo, então vamos fazer né? Vamos visualizar aqui. Tá bom, uma ilha, escolha a ilha, tá bom? No Caribe, água de coco, tranquilo, ok, tudo bem. 1 mês tá bom, tá ótimo. Nossa, que paz. 2 meses tá bom? Tá meio quieto por aqui, né? 3 meses. Sabe? Me tira daqui. Nós somos seres. Gente gosta de gente. Mas por que é que ainda existem pessoas com esta visão deturpada? Porque muitas vezes enxerga no outro o que não gosta em si. E no outro tem esse destaque. Então, se eu sou uma pessoa muito nervosa, qualquer coisinha, olha lá, ó. E aí, por que é que foca o item negativo? Onde nós somos convidados a metamodelar no Jesus. Jesus, quando vê um ladrão, ele enxerga um ser puro, que um dia vai ser crístico. E se nós formos convidados e temos todas as capacidades, né? Vós sois Deus e tudo que eu faço, vós podeis fazer. Jesus não fez isso para fazer média com a gente. Não falou isso. Mas isso exige o quê? Esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço em que empreende em dominar as suas más inclinações. É o esforço. Então, é no outro que eu me encontro. Eu posso viver, inclusive tem pessoas que vivem reclusas. Mas aí, chega um momento, como é que eu vou atuar com compaixão sozinho? Como é que eu vou trabalhar o altruísmo, que é o antídoto do egoísmo, sozinho?
E quando eu coloco assim, lidar com gente difícil, existe uma barreira que diz assim, ai, não, reunião nem de jeito nenhum. Ah, fazer parte, então, de uma associação de jeito nenhum. Ah, vamos lá no centro, nós vamos começar o estudo. Ah, se der. Porque, ó, é difícil. Então, olha só, é a configuração da mente. E aí nós temos outros bloqueios de como é que eu estou vendo a vida. E aí existe aquele, quem espera sempre, é isso mesmo, cansa. Quem espera sempre alcança. E o que é seu está guardado, o que é meu está guardado, não é assim? Então são chavões que são armadilhas do nosso cérebro, da nossa mente. Porque quem espera sempre alcança é exatamente o que um grande inimigo do reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Sabe por quê? Porque a preguiça moral, isso é tudo que o preguiçoso quer. Quem espera sempre alcança. Porque quem espera sempre alcança tem que fazer algum esforço, meus amigos. Não tem. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade, tem que ter coragem para sentar em uma cadeira como essa. Porque a doutrina espírita nos coloca face a face para conosco. Não nos promete milagres. Existe milagre, Carlos? Sim, existe milagre. O milagre do amor, do trabalho. Meu pai sempre dizia, meu filho, nada resiste ao trabalho. Quando o poço está pronto, a água vem. Trabalho. Então, esse é o milagre da vida. E não os atalhos. Porque quem espera sempre alcança, você está sempre buscando o quê? Privilégio. Esse dia eu estava passando na rua, vi atrás de um carro assim, ó. Foi Deus que me deu. O que vocês acham? Foi Deus que deu. Deus deu a força, o trabalho. Você quer ver? Na própria oração, nós podemos perceber como é que está o nosso mindset. Senhor, retirai todos os problemas da minha vida, me dê saúde, me dê... Essa oração de quem? Do otimista, porque, inclusive, boa parte dos pensadores do comportamento humano dizem que boa parte dos pessimistas são preguiçosos. Por quê? É mais fácil reclamar do que pegar e fazer. Porque para ser otimista, dá trabalho ser otimista? Claro que dá. Acordar pela manhã e dizer, opa, não é isso? Dá trabalho. Animar, se animar, motivar as pessoas, entusiasmar. Não é isso? Acordar e falar, não. O otimista tem que estudar, dá trabalho. Não é isso? Não fica só orando, lendo. O que ele faz? Ele vai para o fronte. Ele vai para a ação. Não é isso? E o pessimista? Ah, não, não, reunião, lidar com gente é difícil. Olha, ó, já une as dois, né? É difícil, é sempre as mesmas coisas, sempre a mesma pessoa. Aí vai lá, fez a reunião, aí falou, viu? Aí, ó, foi do jeito que queria. Eu te falei, mas você não esteve lá, você não foi, você podia ter contribuído. Imagina só, vocês sabem de onde originou a cor verde? Da mistura do azul com o amarelo. Se você misturar os dois, quem é professor de evangelização faz isso toda hora. Né? Vamos ver a mistura das cores. Imagine só se um dia o azul ficasse só no cantinho do azul, o amarelo ficasse só no cantinho do amarelo, nós não teríamos arco-íris. E o que isso tem a nos dizer? É exatamente isso, meus amigos, que como é que eu estou vendo a vida? Eu estou me escondendo das relações? Eu estou me escondendo de mim mesmo? Porque muitas armadilhas. Existe um conto que no Nordeste que diz assim que quando um catador de caranguejo no mangue
Quando ele coloca mais de 2 caranguejos no cesto, não precisa tampar. Sabe por quê? Eles não vão fugir. Porque quando ele está tentando fugir, o outro que está embaixo puxa ele para tentar, aí fica ali. Ó. Só que o que nos preocupa não é o caranguejo que está lá no cesto. É o caranguejo que às vezes está me impedindo de ser feliz. Porque a felicidade é conquistada. Já te falaram isso, não falaram? A nossa felicidade é conquistada, não é dada. Não foi Deus, não meteu esse... Ninguém vai colocar esse adesivo no... Né? Foi Deus que me deu a felicidade. A felicidade é conquistada. E como é que nós conquistamos? Primeiro, adquirindo, ou seja, a felicidade que eu dou. E é tudo tão interessante que o amor, quanto mais você dá, mais você tem. Olha que legal. Vamos imaginar uma cena? Alguém que tem um netinho, tem um filhinho, tá lá no berço, tem um netinho? Tem? Vai balançar a cabeça. Então tá, ó, vai me entender. Você tá lá, você vai sair para cá para trabalhar. Geralmente você sabe o quê? 5h30, né? Mais ou menos. Aí você tá lá, aí você olha com tanto carinho, com tanto amor. Assim, ó, papai tá indo, tá? Ó, vovô tá lá, ó, aí tá firme. Transmitiu amor, não transmitiu? E aí, aqui, esse amor você ficou sem? Você doou? Você se encheu. É o amor que transforma em entusiasmo. Parece que tem um gancho que desce do céu, né? Faz com que você olhe para as pessoas, que você olhe, traga soluções. O mundo está precisando disso, meus amigos. De pessoas que trabalhem e que sejam positivos. Esse é o maior caranguejo que você pode eliminar dentro de você. Então, o amor que eu dou, eu tenho, agora é o amor que eu dou. E aí nós vamos relembrar Pedro, que ainda não era Pedro, ele era Simão ainda. Porque Pedro tem uma transformação. Um dia nós vamos falar sobre isso. Tem um dia que ele passa a ser Pedro, pedra, onde vai ser alicerçado o cristianismo redivivo. Simão, então, estava lá na casa de Zaqueu, entregando cobertores, pente, daquele jeito assim, sabe? Próximo, pois não de nada. Próximo, pois não de nada. Eu estava fazendo a caridade? Estava. Era a caridade essencial? Agora, olha só a transformação. Jesus vira para Pedro, para Simão, olha para ele, com tanto carinho. Eu fico imaginando um olhar de Jesus, né? Ele olha e fala assim, Simão, que estás a doar? Peixes. Pescador tal nos ofereceram, cobertores que o empresário tal nos deu. Aí Jesus faz a pergunta principal. Né? E tu, o que estás a doar? Naquele momento, ele foi convidado a doar-se. E a caridade essencial passa por isso. A caridade essencial vem chamar a atenção do verdadeiro cristão, dos cristãos decididos, que não adianta só ir lá no trabalho ser duro, indiferente, um sinaleiro, bravo com a família, nervoso com os funcionários, e chega aqui e distribui peixes, cobertores. Tá bom assim? Por isso que, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, uma regra que serve para os dois planos, meus amigos. É algo permanente. Daí, o Espírito Viana de Carvalho, ele nos diz assim, em boa parte das suas obras, que a caridade essencial, para praticar a caridade essencial, é necessário ter coragem. Por
agir no coração. Porque a caridade essencial não é daqui, é daqui. Não é isso? E às vezes o caminho mais longo a ser percorrido são aquelas pessoas daqui para cá. Vamos dar um exemplo. Lembra na parábola do bom samaritano, quando o sacerdote passa e vê o caído, que foi, né, maltratado pelos ladrões, enfim. Quando ele passa, olha para lá, olha para cá, ele estava pensando na caridade aqui ou aqui? Aqui. Não viu ninguém? Eu mandei. Quando o samaritano ele passa e olha, ele se compadece aqui ou aqui? Aqui. Exatamente. Foi tomado de compaixão pelo caído. Essa é a palavra certa de Jesus, não é isso? Então vamos ver. Viana de Carvalho, então, ele nos traz em boa parte das suas obras que para a caridade essencial é necessário ter coragem. E a humanidade nunca ficou desprovida de exemplos de homens de coragem. E aí nós vamos relembrar alguns. Não é isso? Vamos relembrar Francisco de Assis. Foi necessário ter coragem o que ele fez? Giovanni Bernardoni, filho de um grande empresário, promissor, ele que ia dar vários... O que ele fez? Despojou-se de tudo. Porque o vazio era muito grande mediante aquela vida superficial. Chico teve coragem, meus amigos? Sim, enfrentou a família, enfrentou uma sociedade, o padre, não é isso? Foi perseguido em Pedro Leopoldo. Já viram o filme, né? Inclusive tem uma cena do filme muito interessante quando ele está lá e a família, já 4 da manhã, já tinha uma fila de 3, 4, 10 pessoas na porta. E aí as pessoas, aí os parentes, o pai, a mãe, os irmãos, não dá, né, Chico? O que ele fez? Então ele viu que os incomodados se retiram. Foi para Uberaba. Príncipe Siddhartha Gautama, Buda, o iluminado, coragem para fazer o que ele fez? Ele que vivia, filho do imperador, aos 28 anos, casado, uma bela vida. O que ele fez? Foi em busca da autoiluminação. Porque ele percebia que aquilo ali estava preenchendo. Teve coragem. Martin Luther King, quando um belo dia assim, eu tive um sonho. Ele falou ali na beira do Capitólio a milhares de pessoas. Voltem para suas casas e sonhem comigo. Sonhem que um dia um branco e um preto vão estar juntos, tomando um café da manhã, caminhando de mão dada. Teve que ter coragem para fazer isso, meus amigos? Para falar da fraternidade? Jesus, que enfrentou o Império Romano. Homens de coragem. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, enfrentou o Império Britânico para libertar a Índia sem levantar a voz. Olha assim. Então vejamos que quando nós encarnamos, nós prometemos sermos homens, que seríamos homens de coragem, homens e mulheres de coragem. Nós prometemos. O nosso contrato está lá. Que nós teríamos coragem para estar no mundo sem ser assim? Porque a doutrina espírita, porque há essa transformação moral, meus amigos, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu me lembro muito que eu fazia o Evangelho no Lar, meu pai fazia o Evangelho no Lar, era na hora dos Trapalhões, exatamente na hora dos Trapalhões. E era o programa na época, né, que mais amava. Agora,
E aí, olha que interessante, né? Todo domingo, às 8 horas da noite, meu pai não está mais do meu lado. Eu posso estar onde for. O Evangelho. Os trapalhões não tem mais. Os trapalhões não tem mais, não é verdade? Então, olha só, mas o ensinamento ficou. Tem que ter coragem para quebrar, para confrontar. Não é isso? Um sistema que nos leva ao quê? Ao mal do século. A depressão. E nós estamos vendo pessoas que gostam de reclamar. Olha só. Trabalho no comércio. Me lembrei agora de uma situação. Estava lá, a pessoa falou, olha, sim, Carlos, aconteceu isso, colocaram o material no lugar errado. Não, tudo bem, a gente troca para a senhora, pode ser agora. Tem gente lá? Tem. A solução estava pronta. Ela falou, não, não, calma, não terminei de reclamar ainda. É interessante, gente. Por que será que dá vontade tanto de olhar para a vida da outra pessoa? Por que será que olhar para mim não está interessante? Olha o caranguejo, ó. Então, a doutrina espírita vem nos trazer esse viés. O amor que eu tenho. Aí sim o amor que eu dou. E quando eu sou tocado por isso, acontece uma grande mudança na nossa vida. Essa grande mudança é que aquela semente que o semeador que saiu a semear. Porque existem 4 perfis de solos. Não é isso? O semeador é Jesus. As sementes são as lições de amor. E os tipos de solo somos nós. O que antes caía no solo pedregoso, que até germinava, mas não tinha solo suficiente, não tinha as pedras e morria. Agora ela está caindo num solo fértil. Como é que se sabe se eu estou ou não praticando a caridade essencial? Primeira coisa, você ganha na loteria. Você ganha na loteria, tem gente que fala assim, se eu ganhar na loteria, eu sumi. Acho que vocês nunca viram ninguém assim. Quando perguntaram para o pobrezinho de Assis, né? E se o senhor fosse morrer agora, o que o senhor iria fazer? Está fazendo? Carpinho do meu quintal. Então, meus amigos, quando nós temos esta visão de que nós somos os arquitetos, os construtores da nossa felicidade, e para isso temos tudo o que necessitamos. Nós estamos na família certa. Nós estamos no lugar, nós temos os problemas certos. É impressionante. Tudo está correto. Mas se eu olho olhos com olhos de pessimismo, problema, dá um passo para cá, para a esquerda e acende uma luzinha, desista, é difícil mesmo, lidar com gente é difícil, esse mundo está tão cruel, é assim. Mas se eu olho para um desafio, mas eu olho e penso em mim como um ser essencial, com um espírito que, querendo ou não, olha só, eu vou um dia ser feliz. Um dia eu vou ser feliz. Quando eu digo querendo ou não, é assim, quanto mais... O que vai distanciar de alguns? É quem vai mais rápido e quem não vai. Aí eu olho para aquela situação, em vez de enxergar um problema, eu enxergo o que é? Mexeu com a pessoa errada. Não é assim? E aí nós dizemos que aquelas pessoas que vêm nos irritar são os nossos personal training. São eles que nos possibilitam a capacidade todos os dias, porque não tem como você faz uma oração. O que a gente pede? Paz, não pede? Pede, não, Senhor, a tua paz nos envolva. Naquele momento não cai um raio em cima da gente, não dá um arrepio e fala assim, pronto, estou cheio de paz. Não.
a providência divina nos dá a oportunidade de exercitarmos através de situações de desafio. Aí eu olho para a situação de desafio, mexi com a pessoa errada. Uma bela oportunidade para o quê? Para eu me exercitar. Aí eu olho para aquilo, não é problema, é oportunidade de crescimento. Dou um passo para a direita, acende uma luzinha e diz, persista, persista, persista. E aí? Eu costumo dizer, eu vou contar um milagre, mas não conto o santo. Eu tenho alguns amigos que eles já estão no mundo de regeneração. E já estão. Há muito tempo eu não vejo eles reclamando, falando mal de ninguém. Olha para uma situação, olha para uma situação, reflete. Porque tem gente que fala, depois pensa, né? Sente, fala e pensa. Desculpa. Mas já bateu o prego, né? Tira o prego e fica bravo. É isso? Reflete. Faz a pergunta, o que essa situação quer me dizer? Olha, pessoal, acho que não precisa ser tão evoluído para fazer isso. Porque a autotransformação começa, primeiro, no autoconhecimento. E com certeza essa pessoa já marcou um horário consigo mesmo, foi lá um belo dia embaixo de uma mangueira, olhou e falou assim, peraí, quais são as minhas dificuldades? Eu sou muito nervosinho. Ó, eu estou falando mal muito das pessoas. Não tem problema. Eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aqui. Beleza. Eu estou, não é sou. Então, isso aqui é o caranguejo que eu já identifiquei. Melhora ou não melhora, sabendo? Tem uma regra, no Espiritismo tem uma regra tão bonita, que é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se enfrentar o bicho foge. É uma doutrina que nos empodera. Então não fica falando, não, fica aí, não, agora não. Não, vamos conversar. Aí você acolhe, não é para confrontar. Para falar assim, é verdade. Eu estou com essa dificuldade. Obrigado por você ter me ajudado. Nossa, você não vai brigar comigo? Te agradeço. Olha só. Isso é descer sem se rebaixar. Quando nós, então, estamos nesse patamar, aí sim, nós podemos dizer que estamos no momento de olhar para nós mesmos. E a caridade que eu tenho, o amor que eu tenho está se ampliando. Para finalizar o nosso encontro, vamos lembrar do pobrezinho de Assis. Quando ele estava ali apressado, e Frei Leão indo, já era noite, já tinha anoitecido, na Úmbria, estava muito frio, eles estavam com muita fome e muito cansados, porque eram trajetos muito longos. E Frei Leão, o grande companheiro de Francisco de Assis, estava na frente. E aí Francisco pergunta, Frei Leão, como conquistar a perfeita alegria? Aí ele diz assim, já sei, paizinho, chamava Francisco de paizinho. Paizinho, a perfeita alegria era se nós pudéssemos pregar aos corações de todos os homens endurecidos, maus, sedentos de ódio, pudéssemos pregar em todos os rincões, na Oceania, na Ásia, na África. Essa seria a perfeita alegria. E Francisco andando, né? Frio, nevando, com fome, diz assim, mesmo que nós fizéssemos tudo isso, não seria a perfeita alegria. E aí o Frei Leão, então, se nós tivéssemos o dom de curar os cegos, os surdos, aqueles homens, aquelas famílias que estão ao redor dos seus entes queridos, trazer a alegria, a felicidade para tantos, essa seria a perfeita alegria. Frei Leão,
Mesmo se nós tivéssemos o dom da cura, não seria perfeita alegria. Então, Paizinho, se nós pudéssemos instituir o reino de Deus na terra, tivéssemos o dom de acalmar os corações, de trazer o bálsamo a todos, essa então seria a perfeita alegria. Ele diz assim, mesmo se fizéssemos tudo isso. Porém, se nós chegássemos agora no mosteiro e batêssemos, e aí o porteiro dissesse assim, quem vem lá? Somos nós, Francisco e Freiliano. E o porteiro dissesse, mentira, não são vocês, fora daqui, forasteiros. E nós ficássemos ao relento. Mas se nós batêssemos com mais força ainda, com mais força, com mais veemência, para somos nós. Então, o anfitrião saísse de lá e com seu cajado nos agredisse, nos deixando prostrados ao relento com frio e fome. E mesmo assim, não perdêssemos a nossa paz. Essa seria a perfeita alegria. Podemos então, meus amigos, entender que essa perfeita alegria é construída com o amor que eu tenho. E aí ela passa o amor que eu dou. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, nosso amigo, médico de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos ocupando as nossas mãos com o bem. Nós que já andamos por caminhos tortuosos, Senhor, lhe agradecemos por esta casa que nos acolhe, por esses trabalhadores do bem. E que essa mesma luz que se faz sobre nossas cabeças possa atingir os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos e principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Gratidão, Senhor. Conduza-nos na tua paz. Que assim seja.